E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Hoje vou comentar um pouco aí sobre a Champions League que aconteceu essa semana, os jogos de volta, quem se classificou, mas eu vou dar um foco maior aos times italianos que foram eliminados. Só o Atalanta tá vivo de time italiano entre os 16 melhores times da Champions League. E é isso. Então, já vamos começar falando aí sobre o mais impressionante de todos, que é a Inter de Milão perdendo para o Bodo Glimt. Bodo Glimt, que era um time norueguês, que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre eles, dos times que eles já ganharam no passado. E vale ressaltar que o Bodo Glimt já eliminou dois times italianos nesse período de 2 anos e já meteu 6-1 na Roma também, do José Mourinho. Bizarro, tá? E a vítima desse ano dele foi a Inter de Milão, que era a atual finalista da Champions League, que acabou que parece que o Bodo Glimt é muito mais time do que a Inter de Milão. A gente tem que dar esse detalhe, que é o Bodo Glimt, ele tipo assim, ele não é um time tradicional da Champions League, muito pelo contrário, nunca tinha jogado a Champions League. E a Inter de Milão é a Inter de Milão, 3 Champions tal, toda a história que a Inter de Milão tem finalista, eu acho que nos últimos 2 vezes finalista nos últimos 3 anos. E é vexame perder com o Bodo Glimt em casa, perder, eliminado, até que não, mas perder sem. Parece que a vitória não passou nem um segundo na frente do time italiano e foi vexame. Tomou. Ano passado na Champions League, dois times italianos já tinham caído nessa mesma fase, na fase antes das oitavas de final, que eu vou chamar de 16 avos de final, tá? Quem caiu foi o Milan e, se eu não me engano, a Juventus também caiu nos 16 avos de final ano passado. Se eu não me engano, talvez eu esteja errado, a Juventus sai pro Feyenoord e o Milan pro PSV. Não, é isso mesmo. Talvez eu tava confundindo, mas não, é isso mesmo. O Feyenoord elimina a Juventus e o PSV elimina o Milan, dois times holandeses eliminando dois times italianos. E é só isso que eu queria falar, né? Tem uma comparação aí, mas os times italianos já foram eliminados anteriormente nessa fase aí da Champions League. Um dos times que teve vexame foi a Inter de Milão, perdendo pro Bodo Glimt, e o outro foi a Juventus, que a Juventus, ela perdeu de 5-2 pro Galatasaray na Turquia. Perder pro Galatasaray na Turquia é normal, mas do jeito que foi, como foi numa goleada, não é normal. E na volta fez 3-0 em casa, mas aí na prorrogação, chegou a prorrogação, levou 2 gols e não jogou mais. E já estava eliminado, né? Nem tinha mais o que fazer. O único time italiano que honrou a Itália foi o Atalanta mesmo, que ganhou de 4-1 do Borussia Dortmund, que virou um jogo que tinha perdido 2-0 na Alemanha e eliminou um dos maiores times alemães da história. Mas o que eu quero dizer com isso? O que aconteceu com os times italianos? Primeiro eu vou passar aí todos os times italianos dessa Champions. Sendo eles Napoli, Atalanta, Juventus e Inter de Milão. A Inter de Milão veio muito forte da última Champions, que fez o que fez, eliminou o Bayern, eliminou o Barcelona. Chegou na final, infelizmente tomou 5-0 do PSG na final, mas tinha passado também no ano passado, na Champions do ano passado, tinha passado como um dos 4 melhores times daquela Champions na fase de liga, de pontos corridos, e chegava muito forte para essa Champions de novo. O problema é que acabou não se classificando direto, como tinha feito no ano anterior, e teve que pegar o Bodo Glimt lá na Noruega, no norte da Noruega, e já começa a loucura que a Inter de Milão botou o time em reserva num jogo de ida de Champions League de mata-mata. Tipo, por que eles fizeram isso? Não entendi também. Mas eles botaram um time misto e tomaram 3-1. E aí a missão fica muito mais difícil quando você não tem o atacante principal, que era o Lautaro Martinez. E fizeram essa loucura aí. Tiveram que jogar no San Siro, precisando de 2 gols para forçar a prorrogação. E nem isso conseguiram. E acaba que mostra a fraqueza, né, da Itália aí. Não acho que a Inter de Milão seja um time muito ruim, muito ruim, mas acabou que não mostrou ser um time ruim, mas mostrou ser um time não capacitado
a Champions League. Deu pra entender isso daí que eu quis dizer? Ó, mas outro time italiano aí que deu um vexame, Napoli. Sim, os três, ó, vamos ser sinceros, Napoli, Inter de Milão, Juventus e Atalanta, os três maiores aí caíram já. Só o Atalanta que não caiu. Falar do Napoli, o Napoli não estava nem na fase de mata-mata, que foi eliminado antes, que o Napoli, se você não sabe, ele foi eliminado na fase de liga, com uma campanha vexamosa, nem sei se essa palavra existe, que não conseguiu trazer nada de relevante para essa Champions e acabou que foi eliminada de um jeito horroroso, que nem conseguiu se classificar, tendo tantos times, ó, vamos ser sérios aqui, Napoli, time bom e tal. Napoli não conseguiu ficar na frente de União da Bélgica, não conseguiu ficar na frente do Bodo Glimt da Noruega, que só ganhou 2 jogos e se classificou. Não conseguiu ficar na frente de quem mais? Conseguiu ser o pior time italiano do classificado na Champions e conseguiu ficar ali no mesmo patamar que o Kairat, que esse time meio você sabe o que na Champions. Ó, não vou me aprofundar muito no Napoli, também tem a Juventus que já não era um time muito bom, né? Acabou que só provou ser bom, ruim mesmo, e acabou sendo vexamoso. Ó, nesses anos de times italianos na Champions e de jogos em 16 avos de finais, os times italianos têm exatamente 4 derrotas, 4 eliminações e apenas uma classificação. Uma classificação do Atalanta nesse ano, 2 eliminações foram da Juventus, uma esse ano, outra ano passado. Uma foi da Inter de Milão e a outra foi do Milan. Dessas eliminações, 2 foram contra times holandeses, uma contra um time turco e outra contra um time norueguês. Eles não perderam para time espanhol, para time português. Não falando, né, que essas ligas aqui que eu falei são ruins. Mas comparados a outras ligas, como a própria liga italiana, essas ligas são ruins. Como a holandesa, os 2 holandeses que não estão mais no seu auge, mas já estiveram melhor a Holanda. O problema é que a Itália está muito abaixo, está abaixo de Noruega, de Turquia e de Holanda também. Não tem mais muito o que falar, é só falar aí que como a Itália tem sido um vexame, né? Tanto também, isso a gente dá para linkar com a seleção também, que a seleção vai sofrer para chegar na Copa do Mundo, que pode até ficar fora da Copa do Mundo, numa Copa do Mundo que tem 48 seleções, que até o Uzbequistão, o Curaçao vai jogar isso daí e a Itália pode ficar fora. Diz aí o que você acha, tamo junto, é nóis, valeu, tamo junto, curte, se inscreve, é isso aí.